Olá, meus irmãos, eu sou a Laís e estou aqui com vocês para compartilhar a segunda aula do tema O Deus que transforma o mal em bem. Como eu já disse na outra aula, eu escolhi esse tema porque eu vejo a situação que nós estamos passando como bem semelhante a várias histórias da Bíblia que nos contam sobre situações em que Deus pegou um mal aos olhos humanos que aparentemente só poderia trazer tragédia e transformou em coisas boas. E é por isso que eu escolhi essa série de histórias. No domingo, na terça-feira, eu compartilhei com vocês a história de Davi, Abigail e Nabal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a história de Naamã. E nós ainda teremos mais uma aula. Eu espero que vocês me acompanhem, porque essas histórias têm falado muito ao meu coração. E o meu desejo é que falem ao coração de vocês também. Vamos começar com uma oração? Deus, muito obrigada porque nós estamos aqui. Muito obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E essa é a razão pela qual nós podemos viver, e não só isso. Nós podemos nos alegrar, nós podemos ter esperança no Senhor, meu Deus. E eu lhe agradeço porque eu sei que nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós e nos salvar, não somente, meu Deus, de uma vida sem esperança nessa terra, mas também da condenação eterna. Muito obrigada porque o Senhor nos salvou. Muito obrigada porque o Senhor nos amou. E que essa palavra, meu Deus, não seja eu ministrando ao coração dos irmãos, mas que seja o Senhor, meu Deus, ministrando ao meu coração e também ao coração daqueles que vão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a passagem bíblica que eu escolhi para hoje está em 2 Reis 5, de 1 a 17. Eu vou ler aqui e peço que os irmãos me acompanhem também. É a história de Naamã, uma história bem mais conhecida do que a história que nós abordamos na semana passada, de Davi, Abigail e Nabal, porém, uma história que muitas vezes também passa desapercebida. Os detalhes dela, muitas vezes, nós não paramos para analisar. E hoje o meu objetivo aqui é analisar o contexto histórico, analisar toda a riqueza que essa história tem para nós e também aplicá-la aos dias de hoje, tá bom? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias?
Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que, agora, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Meus irmãos, eu lembro dessa história da época que eu era criança. Eu assistia muito na época, era VHS, fita cassete. E lá tinha a história de Naamã. E eu me lembro exatamente da cena de quando Naamã estava indo embora, no desenho, na sua carruagem, e aí um oficial chega a ele humildemente e o exorta para que ele volte. Naquela hora, meu coração sempre enchia de esperança, Porque eu via ali Naamã quase perdendo a bênção de ser curado da lepra e muito mais, como a gente pode ver na história, quase perdendo aquilo, mas ele volta para o conselho de uma boa pessoa. E essa história, então, sempre me marcou, sempre foi, motivo de grandes ensinamentos para mim. E quando eu me deparei para estudar ela ainda mais, eu vi que, na verdade, ela é muito mais profunda do que uma primeira leitura, pode aparentar. Então, vamos lá. Qual que era o contexto? Bem, naquela época, a Síria e Israel tinham uma relação um pouco tensa. A Síria vivia fazendo incursões, ataques a Israel e de lá retirando escravos, por exemplo, como a própria menina que disse à sua senhora sobre a existência de Eliseu. Então a relação entre a Síria e Israel era um pouco conturbada, sabe? A ideia que a gente tinha é que a Síria, ela vivia tentando desestabilizar Israel. E o rei daquela época era o Ben-Hadad II. E abaixo dele, na Síria, havia diretamente Naamã, ou seja, acima de Naamã nós só tínhamos o rei, Ben-Hadad II. E é interessante nós observarmos a ordem da narrativa bíblica, porque Naamã significa agradável. Então ele era um general de uma nação que crescia em poder e que vivia atacando Israel. E é interessante, como eu estava dizendo, a narrativa, porque Naamã significa agradável. E aí a Bíblia primeiro fala que ele era comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor, tinha muito conceito, que ele tinha a vitória, era herói de guerra, porém leproso. É interessante porque a Bíblia não fala, Naamã era leproso, e assim, Depois fala as qualidades dele. Isso me mostra que, muitas vezes, nós podemos ser quem somos, nós podemos achar que nós temos várias vitórias pessoais, mas há algo na nossa vida, depois de todas as vitórias, depois de tudo aquilo que a sociedade nos vê como vitoriosos, como pessoas que conquistaram grandes coisas, há um mas, muitas vezes, depois de todos os nossos sucessos, há um mas que somente Deus pode intervir, há um mas que foge do nosso alcance. Nesse caso de Naamã, o mas era a lepra. Ele podia ser tudo aquilo, mas havia ali um ponto na vida dele que jamais dependeria dele mesmo. Na verdade, todos os outros não dependiam, Mas aquele lá, ele tinha ciência de que não havia o que ele fizesse para curar essa doença. Muito bem. É interessante nós observarmos, porque no versículo 11, mais para frente, quando Naamã é rejeitado ali, Eliseu rejeita-se a encontrar com Naamã, Naamã fala que ele acreditava que Eliseu sairia lá e moveria a mão sobre o lugar da lepra. Isso nos mostra que a lepra de Naamã estava isolada em um lugar particular. Ela não era uma lepra que tomava o corpo todo, mas ela era uma ferida isolada. E alguns historiadores daquela época, nos ensinam que naquela época, no Oriente ali, qualquer doença de pele era associada à lepra, era tida como lepra. Não faziam-se a distinção entre as outras doenças de pele. Então, a lepra daquela época poderia hoje ser
a lepra em si, poderia ser o vitiligo, poderia ser uma dermatite seborreia, poderiam ser fungos, psoríase, eczema. A verdade é que falava-se que era lepra, porque havia toda uma aversão cultural às doenças de pele. Porque as doenças de pele, via de regra, elas geram um mau odor, elas dão um caráter de putrefação e logo a doença de pele era associada à morte. Então, como a gente sabe, os leprosos eles eram sempre isolados da sociedade, das cidades, dos arraiais. E esse isolamento era muito mais por uma questão ritual do que por uma questão terapêutica. Então, o fato é que Naamã tinha uma doença de pele que nós identificamos como lepra. E a lepra era uma das doenças mais temíveis da época. De toda forma, o fato da lepra de Naamã estar isolada em um ponto só do corpo faz a entender que a lepra de Naamã tinha uma forma mais leve. E então, por isso, ele ainda conseguia ali exercer suas atividades e tudo mais. Talvez, irmãos, até eu arrisco a pensar que a lepra de Naamã fosse até mesmo um segredo ali do palácio. Porque aqui na nossa leitura a gente pode perceber que sabiam da lepra o Naamã, né? Naamã, sua esposa, o rei e a escrava. São essas pessoas que no texto a gente consegue ver que sabe que Naamã era leproso. E depois, né, os oficiais, quando ele vai em busca de Eliseu. De toda forma, nós podemos ver que Naamã tinha uma doença que não poderia ser curada. E quando eu leio essa história, eu vejo que o primeiro exemplo que nós temos de Deus transformando o mal em bem, trata-se dessa menina israelita. A gente pode ver que Naamã ouve ali a esposa, que por outro lado ouviu a menina. Quem era essa menina? Bem, a Bíblia não nos dá o nome dela. Ela era uma menina israelita que foi levada escrava do seu país e cujo nome permaneceu anônimo. Mas foi uma menina que aproveitou as circunstâncias, ainda que ruins, para poder proclamar o nome de Deus, para poder falar de Deus para as pessoas que a haviam escravizado. E eu fico pensando que aos olhos humanos, essa menina tinha todas as desculpas para falar assim, eu? Não, pelo amor de Deus, por que eu vou ajudar o homem que me escravizou? O homem que me tirou da minha casa, da minha família, da minha cultura, do meu país, contra a minha vontade. Sabe-se lá o que ela teria sofrido nesse percurso? Sabe-se lá o que ela teve que abrir mão na Síria para poder trabalhar ali no palácio? Sabe-se lá? Mas de toda forma essa menina não se abala. A fé dela permanece a mesma. E nós sabemos disso porque ela professa a fé dela para a senhora dela. Em nenhum momento ela usa a situação dela como desculpa para não servir a Deus ou para não proclamar a fé e para não testemunhar. E eu fico pensando que essa menina entende que até mesmo a escravidão dela não foge dos planos de Deus. Pelo contrário, ela floresce ali onde ela foi plantada. É engraçado porque muitas vezes a gente pensa assim, não, quando eu estiver em tal lugar, aí sim poderei falar, né? Quando eu for assim, aí sim eu poderei testemunhar. Não, quando for dessa forma, quando Deus me colocar em tal lugar, eu realizarei a obra que Ele tem para mim. Mas irmãos, quem somos nós? A verdade é que Deus quer que a gente proclame o Evangelho onde quer que a gente esteja. E essa menina entende disso. E ela entende, os comentaristas falam, achei muito interessante, que sim, ela era escrava, mas ela sabia que em Deus ela era livre. E essa menina viu a oportunidade, além de todas as circunstâncias que ela estava passando. E eu só fico pensando nisso, que essa menina não deixou com que a escravidão dela abalasse a fé dela, abalasse o testemunho que ela tinha que dar. E toda essa situação má que a envolve, foi a razão pela qual ela alcançou, sabe-se lá quantas pessoas, é o que nós vamos ver adiante. Então, a reflexão que eu tenho para fazer, principalmente sobre a vida dessa menina, é que nós jamais saberemos o alcance que teve o testemunho dado por essa menina, anônima. E nós jamais saberemos quantas pessoas foram salvas da condenação eterna por sua atitude de, primeiramente, fidelidade e amor a Deus. Mas voltando a Naamã, Naamã então segue o conselho da menina, repassado pela sua esposa. Vai ao rei. E a gente vê que Naamã é muito querido, porque o rei não pensa duas vezes. Ele fala, vai, leve presentes, né? Leve uma carta minha de recomendação. E Naamã faz assim.
E quando a gente olha aqui no versículo 5, a gente vê que Naamã levou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. 10 talentos de prata, meus irmãos, hoje é equivalente a mais de 300 quilos de prata, enquanto 6.000 ciclos de ouro são equivalentes a mais de 60 quilos de ouro. Wiersbe nos fala que hoje em dia o valor que Naamã levou é equivalente a 3 milhões de dólares. E outros comentaristas nos falam que aquilo que Naamã leva é correspondente a um resgate de um rei. Se um rei precisasse ser resgatado, essa seria mais ou menos a quantia dada por um país para resgatar o seu rei. Então pense a importância que Naamã tinha ali, né? E como ele baseia a cura dele, toda aquela situação, em pressupostos humanos. Porque a verdade é que qualquer outra nação que tivesse ali um curandeiro, um profeta, aceitaria esse presente. Na verdade, provavelmente, esse era o protocolo da época. Naamã aqui, ele está simplesmente seguindo o protocolo, ele está simplesmente sendo diplomático, fazendo aquilo que qualquer outra nação faria, até mesmo a própria Síria. Provavelmente, se a Síria tivesse ali alguém que curasse doenças, seria mais ou menos isso que ela esperaria de outra pessoa, de outro rei que seja, para trazer, para poder ali, né, disponibilizar a cura, vamos assim dizer. Acontece que Naamã não sabia que ele não estava lidando com um Deus que se baseia em pressupostos humanos. Pelo contrário, mal ele sabia que ele jamais poderia barganhar com esse Deus e que tudo aquilo que ele estava usando para tentar comprar sua cura jamais seria válido para Deus e, nesse caso, para o seu profeta que justamente transmitiu essas palavras a Naamã. E eu fico pensando também quantas vezes nós pegamos ali uma cura, algo nas nossas vidas que somente Deus pode curar e nós tentamos resolver com outras coisas. Muitas vezes pessoas com problemas emocionais, psíquicos, físicos, vazios, tentam resolver isso com outros remédios que são válidos sim. Pelo contrário, eu acredito que eles são válidos e são instrumentos de Deus na nossa vida. Mas há certos traumas, certas circunstâncias, certas situações que só podem ser remediados pelo socorro direto de Jesus Cristo na nossa vida. Então, Naamã chega ali com uma moeda para pagar algo que não poderia jamais ser comprado. Mas saindo então de Naamã, ele leva tudo aquilo para Israel e a Bíblia não fala o nome, mas pelo contexto histórico, afere-se que o rei daquela época a quem Naamã se dirige era Jorão. Jorão então era regente do Reino do Norte, cuja capital ficava em Samaria. E é engraçado porque Jorão, ele vê toda a situação por olhos humanos. Ele vê tudo aquilo com um viés pessoal e político. Isso porque era nisso que o seu coração estava centrado. Era em si mesmo, era em planos terrenos. E isso impede ele de ver a oportunidade. Irmãos, eu ouso dizer que Jorão, ele vê Naamã com seus próprios olhos. Na verdade, ele não vê em Naamã um homem desesperado pela cura. Ele não vê em Naamã um homem que chegou ao ponto de tentar uma aliança com uma nação cuja relação vivia com atrito, ao ponto, ele estava tão desesperado que ele vai e tenta estabelecer um relacionamento com uma nação que nem sempre ia bem. Eu creio que Jorão vê em Naamã os seus próprios interesses, né? Ele vê em Naamã aquilo que ele faria, tudo com propósitos pessoais, políticos e pensando em si mesmo. Mas então, Jorão ali perde uma oportunidade. Ele pede uma oportunidade de poder também ser um veículo de bênçãos na vida de Naamã. Ele deixa aquilo passar. E então Eliseu fica sabendo que Jorão havia se desesperado. A verdade é que Jorão já havia visto o sobrenatural de Deus várias vezes, mas coube ao comandante da Síria reconhecer e ver que Israel tinha o Deus verdadeiro, que Israel tinha o Deus que pode todas as coisas, e não o próprio rei de Israel, naquela época, quem viu isso. Pois bem, então Jorão ali se desespera e, ao que tudo indica, a casa de Eliseu fica perto de Samaria, porque logo ele ouve e manda um recado. E até interessante nós notarmos que Eliseu fala, deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E eu me pergunto se esse saberá que há profeta em Israel não é direcionado justamente ao próprio Jorão, porque aparentemente
Naamã sabia que havia profeta em Israel. Naamã sabia que havia um Deus em Israel, tanto que ele foi lá, se dispôs, mas será que Jorão sabia? Será que Jorão tinha esse conhecimento? Porque as atitudes deles não denotam isso. Então Naamã, ele já havia saído de Damasco e percorrido aproximadamente 160 quilômetros até a casa de Eliseu. E quando ele chega lá, Eliseu sequer o recebe à porta. Pelo contrário, Eliseu manda ele percorrer mais ou menos 50 quilômetros até o Rio Jordão. E Naamã é interessante porque ele não queria somente ser curado, mas ele se via apto a julgar a forma correta pela qual ele deveria ser curado. Ele, na cabeça dele, ele sabia muito bem o que deveria ser feito para acontecer uma cura. Como ele deveria ser recebido pelo profeta, em qual rio ele deveria se mergulhar. Entretanto, irmãos, quando a gente olha para esse texto e a gente olha para o contexto histórico, é interessante porque naquela época acreditava-se que para um milagre, para uma cura ocorrer, o profeta, o curandeiro, ele tinha que estar presente. A cura não poderia acontecer sem a presença daquela pessoa que performaria a cura. Até por isso mesmo que Naamã fala, eu pensei que ele viria aqui fora, eu pensei que ele colocaria a mão na minha ferida, mas não. Eliseu fica dentro da casa dele. E eu vejo isso porque eu vejo a pertinência disso, porque naquela época a presença, não somente a presença do profeta era necessária, mas essa questão da presença do profeta atribuía a cura ao profeta, ao curandeiro, aquela pessoa que estava lá. E eu vejo que Eliseu aqui, ele quis desmistificar isso na mente de Naamã, mostrando para ele que jamais ele seria o responsável pela cura de Naamã, mas sim Deus. Era Deus que iria performar a cura. E a presença de Eliseu era totalmente imprescindível para o que Deus queria realizar. O segundo ponto que eu vejo também, o fato de Eliseu mandar com que Naamã se mergulhe no Rio Jordão, naquela época, na Mesopotâmia, nós tínhamos um ritual chamado Namburbi. Era um ritual pela qual a pessoa ia para um rio, mergulhava 7 vezes no sentido da correnteza e depois 7 vezes no sentido contrário à correnteza. E então um deus, chamado Ea, a quem eles atribuíam essa cura, iria curar a pessoa que procedeu com esse ritual. E eu vejo isso, Deus demonstrando também para Naamã que a cura jamais esteve na água. Que a cura já não importava se seria um rio barrento, um rio pequeno, um rio aos olhos de Naamã não digno de um comandante. Não era a água que iria fazer a diferença, como os rituais da Mesopotâmia acreditavam, como as pessoas que performavam esses rituais. Eu vejo nisso tudo Deus já desmistificando a mente de Naamã, Deus já mudando ali a concepção de Naamã, já fazendo com que mitos, com que conceitos culturais na cabeça deles já fossem alterados. E aí Naamã, ele teria escolhido a lepra para sempre, se não fosse os conselhos dos seus amigos. Ele teria escolhido a lepra para sempre pela sua arrogância e orgulho. Nós sabemos que, lá em 1 Pedro 5,5, nós sabemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Naamã quase perdeu a sua cura da pele e da alma para as convenções sociais, porque aqui nós vemos que Naamã acreditava naquilo que as pessoas diziam que ele era, um comandante, um herói, um homem digno, tão digno que deveria ter sido recebido pelo profeta. O profeta deveria ir lá, Naamã, você aqui, não é? Como ele costumava ser tratado na Síria. Ele quase perdeu a cura pelas convenções, por aquilo que ele acreditava ser correto, por aquilo que ele acreditava ser digno, por aquilo que ele achava que era socialmente adequado de se proceder para com ele. E eu encontrei uma palavra que se aplica muito a esse contexto, achei muito interessante, que é do Dr. Donald Gray Barnhouse. E ele fala que todos têm o privilégio de ir para o céu à maneira de Deus ou ir para o inferno à sua própria maneira. Então aqui, basicamente, era essa situação de Naamã. Ele podia continuar leproso à sua própria maneira ou ser curado à maneira de Deus. Eu também entendo que Naamã, quando ele vê assim, mas espera aí, eu vou ser curado entrando num rio barrento? Naamã era um homem de guerra. Naamã era um homem que acreditava que tudo aquilo que ele tinha conquistado tinha sido pela sua própria força, tinha sido porque ele era bom, porque ele era capaz. E provavelmente para ele seria mais fácil de aceitar um pedido para ser curado de Eliseu, um pedido de Eliseu
impossível, sacrificial, difícil, mas que dependesse das suas próprias forças, do que ele ir mergulhar num rio e confiar simplesmente de que Deus faria todo o processo. Nós nem somos assim, né, irmãos? Muitas vezes nós queremos reivindicar coisas, nós queremos achar que nós quem fazemos, que é Deus, que nós quem fazemos, que nós quem ajudamos, que são nossas capacidades, quando na verdade tudo que nós devemos fazer é confiar que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, que não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Então eu vejo Naamã quase perdendo a bênção que Deus queria dá-lo, porque ele se agarra ao orgulho, ele se agarra a uma falsa dignidade que ele acreditava que ele tinha, porque ele se agarra a uma visão deteriorada de quem ele era. E irmãos, eu vejo nós fazendo isso hoje em dia. Muitas vezes a gente se agarra à mágoa, ao orgulho, a um falso senso de justiça que nos impede de curar a ferida que acomete a nossa alma. Muitas vezes a gente deixa de buscar a cura da nossa alma em Deus porque a gente simplesmente se agarra a esses sentimentos. E nós preferimos às vezes morrer com a ferida a nos despir-nos do orgulho, da falsa dignidade, da visão que nós temos, da mágoa. A gente prefere morrer com a ferida, mas agarrado a esses sentimentos, do que se despir disso e ser curado por Deus. Muitas vezes, esses sentimentos só vão nos levar à cova, assim como a lepra iria levar Naamã à cova. E o mais perigoso, irmãos, muitas vezes, esses sentimentos vão nos levar à cova eterna, que é muito mais sério, é muito mais, como nós sabemos, muito mais grave do que uma cova terrena. Então, para Deus, não é tão importante como você vive na terra, como é importante sua eternidade. Tanto que ele não poupou sequer uma criança de ser escravizada para poder salvar Naamã, não da lepra, mas de uma condenação eterna. Então, quando eu vejo aqui Naamã se despindo para entrar no Jordão, para mim, o despir de Naamã aqui jamais foi físico, foi na alma. Foi se despir do orgulho, da arrogância, do falso senso de que ele tinha, de que ele que controlava as situações. Para mim, essa é a cura de Naamã. Ele mergulhar no rio e se curar da lepra é simplesmente uma consequência de todo o processo que ele passou desde quando ele sai da Síria e vai buscar a cura. E o D.L. Moody, que é também um comentarista, ele nos fala que Naamã perdeu a calma, perdeu o orgulho e perdeu a lepra. E, geralmente, essa costuma ser a sequência pela qual os pecadores rebeldes e orgulhosos são convertidos a Deus. Pois bem, então Naamã, ele se rende, a verdade é essa, ele se rende através de um conselho amigo. E eu fico olhando para esses rapazes que abordaram Naamã e eu penso que, aplicando para o dia de hoje, a gente deve olhar que em tempos maus, em situações ruins, nós não devemos tapar os nossos ouvidos a bons conselhos. Muitas vezes, em tempos de dor, em tempos de dificuldades, tudo que a gente quer, às vezes, é se engalfinhar no problema, é simplesmente sofrer o problema, é simplesmente tampar os ouvidos e achar que não, eu que sei o que eu estou passando, você não pode opinar nisso, não, você não entende o que está acontecendo, não, você não sabe o que está se passando dentro de mim. E se engalfinhar no problema e ficar naquele sentimento ali de autocomiseração. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Naamã não faz isso. E lendo essa passagem eu lembro de Provérbios, que fala que na multidão de conselhos há sabedoria. A verdade é que Naamã ouve seus companheiros que, sem dúvida, foram influenciados por Deus a dar esse bom conselho a Naamã. E eu penso que o bom conselho, o conselho daquelas pessoas que realmente nos amam, são aqueles conselhos que muitas vezes nós não queremos ouvir. Aqueles conselhos que nos ferem, aqueles conselhos que nos chacoalham para a realidade, mas que são ditos com amor. Esse é o verdadeiro conselho, esse é o verdadeiro amigo. E eu penso que Naamã, ele ouviu esses oficiais, mas hoje nós temos a maior fonte de conselho do mundo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia para nos aconselhar em toda e qualquer situação necessária.
E mais do que isso, mesmo quando às vezes nós ouvimos conselhos de outras pessoas, nós ainda temos a Bíblia como filtro para nos mostrar aquilo que procede, aquilo que não procede. Então a Bíblia não é só em si mesma a maior fonte de conselhos, mas muitas vezes não, mas ela também é um filtro de conselhos que às vezes nós recebemos de um amigo, de um irmão, de uma pessoa que se importa conosco. E é por causa disso que Naamã muda ali a sua atitude, se despe de todo o orgulho, de toda a arrogância, de tudo aquilo. Eu acho que eu devo ser tratado assim, eu sou um herói, eu sou um comandante, e se mergulha ali no Rio Jordão. Pois bem, ele mergulha 7 vezes e a Bíblia nos fala que a pele dele fica como uma criança. No Novo Testamento, nós poderíamos falar que é como se ele tivesse nascido de novo. E nós podemos ver que a obediência de Naamã, apesar de relutante, denota fé. Porque uma fé que não gera obediência não é a fé verdadeira, irmãos. A verdade é que apesar de todas ali as dificuldades, os reveses de Naamã, no fundo ele tem fé porque ele obedece. Ele obedece e ele crê que ele pode ser curado, como de fato ele é. E o que eu vejo aqui é que a cura de Naamã, ela vai muito além da pele. Na verdade, a lepra, nessa história, somente foi um mecanismo pelo qual Deus levou a salvação a Naamã. Porque pela lepra, ele ouviu o conselho de uma escrava e foi buscar a cura. E neste lugar, buscando a cura de sua pele, ele encontrou a cura da sua alma. E essa, para mim, é a situação ruim que foi transformada em bem. Nessa situação, foi o que Deus usou para levar a salvação a sabe-se a quantas pessoas. Irmãos, eu fico pensando o seguinte: nós não temos noção do alcance que Deus tem através de nós, não por causa de quem nós somos, mas por causa dos propósitos dele. E aí eu olho que uma menina escrava, ela foi levada cativa, foi para dentro do palácio, e um conselho dela, um testemunho dela, chega ao rei da Síria. E esse rei da Síria permite com que o seu servo Naamã vá a Israel procurando a cura. Mas Naamã não volta só com a cura da sua pele, ele volta convertido a Deus. Tanto que ele volta a Eliseu e pede para levar terra. Para quê? Para construir um altar ao Deus de Israel dentro da Síria. E não em qualquer lugar da Síria, mas dentro do alto escalão da Síria, dentro do palácio, dentro da corte. Gente, tudo isso por causa do conselho de uma menina escrava. Nós não temos noção do que Deus pode fazer através de nós. Por causa desse conselho, pensem quantas pessoas não testemunharam a cura de Naamã, quantas pessoas dentro da Síria não se converteram a Deus, não tiveram acesso ao Deus de Israel, porque agora, dentro da corte síria, na casa do segundo homem mais poderoso daquele país, tinha um altar a Deus. E é interessante porque Naamã se converte ali a Deus, né? Mas o processo de santificação ele acontece todos os dias e ele leva a terra para fazer o altar porque ele acreditava-se na verdade naquela época que um Deus ele estaria ali associado à terra e ele não poderia ser adorado senão, né? Através da terra do lugar. Eliseu não fala nada, né? Esse processo ali de conversão vem com o tempo. O fato é que Naamã levou a terra para poder adorar a Deus dentro da Síria. E tudo isso porque ele ouviu o conselho de uma escrava, por causa de uma situação que de ruim, se tornou a salvação de Naamã e sabe-se de lá quantas pessoas na Síria. E eu fico pensando que assim como Naamã alcançou a misericórdia, nós também alcançamos a misericórdia em Cristo. Se Naamã foi lavado pelo Rio Jordão, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que tornou os nossos pecados, que nos tornou alvos como a neve. E eu vejo, meus irmãos, que Cristo quer usar nossas feridas, as nossas histórias, para transformar o mal em bem. Porque não importa qual mal tenha cometido a minha, a sua vida, isso não foge do controle de Deus. Isso não foge do poder dele. E Deus, às vezes, está esperando simplesmente que a gente venha se despir do nosso orgulho, da nossa arrogância e nos deixar ser tratado nas nossas feridas para que a nossa vida seja curada e a vida de outros sejam alcançadas. Então, assim como Naamã, nós devemos nos render a Deus, nos render a Jesus Cristo como o único capaz de nos salvar,
como único capaz de nos livrar da condenação eterna. E confiando nisso, sabendo que nós dependemos somente dele. Então, se você ainda não aceitou esse Jesus, que é o único que pode te salvar, eu quero te convidar hoje para poder aceitar ele. É simples, é maravilhosamente simples. Você basta orar, clamar, entregar o seu coração para Jesus Cristo. E o resto é deixar com ele. O resto é confiar nele, assim como Naamã tão relutantemente fez. E se você já conhece a Cristo, mas vive como se não conhecesse, eu também quero orar por você. Porque muitas vezes nós conhecemos a Cristo, nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia, mas nós vivemos como se isso não fosse realidade na nossa vida. E como? Porque muitas vezes nós não rendemos espaços no nosso coração que precisam da intervenção de Cristo, que precisam ser lavados, que precisam ser curados. Nós escondemos lepras na alma, que nós achamos que nós podemos carregar sem que isso fizesse diferença. E na verdade o que Deus quer, o que Jesus quer, é que você confie a Ele as suas feridas, a sua história, o mal que lhe acometeu, para que Ele possa transformar isso em vitória na sua vida, em milagre e alcançar várias pessoas através de você. Então, eu gostaria de fazer uma oração com vocês nesses sentidos hoje. Senhor, se tem alguém aqui hoje que não lhe conhece ainda, ou que lhe conhece, mas ainda não se posicionou diante do Senhor e não sabe o que está perdendo, meu Deus, eu quero agora lhe pedir para que o Senhor alcance essa pessoa. Eu quero lhe pedir, meu Deus, para que o Senhor toque no coração dela. Se tem alguém agora que me ouve e que quer aceitar Jesus nesse momento, eu peço para que você ore no sentido de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você declara que você entende que você é pecador e não pode ser salvo senão pela intervenção dele na sua vida. Que você só pode ser salvo porque Jesus um dia morreu na cruz do Calvário por você. E por isso você pode ser livre, você pode viver com ele, você pode ser salvo, você pode ter uma eternidade com ele. Se tem alguém aqui ainda que não fez essa oração, eu quero, meu Deus, agora que o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que ela entenda e declare que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela e que Ele pode salvá-la. E eu quero também, meu Deus, lhe pedir pelas pessoas que conhecem ao Senhor, que muitas vezes até conhecem a sua palavra, mas estão apegados a sentimentos de mágoa, a sentimentos de tristeza. Meu Deus, estão apegados ali à sua lepra na alma, a sua lepra no emocional, e não querem largar, porque isso significa muitas vezes entregar ao Senhor o problema, entregar ao Senhor a lepra, e às vezes ali a pessoa está num sentimento de autocomiseração, apegado àquilo e não quer largar. Eu quero lhe pedir, meu Deus, para que o Senhor também vá de encontro a essa pessoa, para que o Senhor toque ao coração dela e que o Senhor dê forças para ela abrir mão dessa doença, para ela abrir mão dessa lepra, para ela abrir mão daquilo que ela acha que tem direito e abrir mão também da forma como ela acha que deve ser curada, da forma que ela acha que as coisas deveriam ter acontecido. A minha oração, então, meu Deus, é para que o Senhor alcance essas pessoas e o Senhor me alcance também, como o Senhor, na verdade, já alcançou. Mas que o Senhor venha cada vez mais também a me tratar, a cuidar de nós, a estar conosco, meu Deus. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço. Sê conosco, tem misericórdia de nós e salva-nos, meu Deus, em todos os aspectos da nossa vida, porque nós carecemos de misericórdia, meu Deus, em cada pequeno detalhe em nós. Irmãos, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem, que vocês consigam entender a densidade dessa palavra, e eu espero vocês na semana que vem, para a nossa última aula do tema, o Deus que transforma o mal em bem. Muito obrigada pela atenção dos irmãos, uma excelente semana e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.